Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar 5 erros que eu cometi antes de abrir a minha quadra de futebol society. Fala aí galera, eu vou falar dos 5 erros que eu cometi antes de abrir a quadra society, tá? O primeiro foi não ter planejado com detalhe os meus gastos. Tem muita coisa aqui que eu fiz e eu nem imaginava que eu ia ter tanto gasto. Como vocês estão vendo aqui, esse aqui é um galpão. É um galpão antigo aqui, era uma madeireira. E esse galpão eu tive que fazer uma reforma que ficou um pouquinho mais cara do que a grama em si, do que o campo aqui. São coisas que a gente não prevê, né? Tive que ter um gasto aqui com sapatas, né? Porque o terreno aqui estava cedendo para os vizinhos. É uma coisa que demandou um tempo aí que eu não esperava também de obra, né? E isso foi ruim, né? Porque quanto mais tempo você demora, mais você gasta também. Se você tá com aluguel, você tá pagando aluguel e seu negócio não tá funcionando. Então esse foi o meu primeiro erro, não ter planejado com detalhe as coisas e não ter me atentado a gastos como, por exemplo, de materiais. Quando você monta uma quadra, não é simplesmente você comprar grama só, você vai ter custo com mão de obra, né, que normalmente é terceirizada, você vai ter custo com material, com pedra, com material de construção. Então tudo isso você tem que somar, né? Você tem que colocar antes. E essas surpresas também você tem que estar pronto, né? Quando você for gastar, se tiver um planejamento, eu fiz um planejamento, mas não foi um planejamento muito detalhado, né? Você tem que ter um planejamento que você tem que esperar que você vai gastar bem mais do que você imagina. Então, assim, é importante você planejar, claro, mas estar pronto também para coisas assim que você não espera. O segundo erro que eu cometi foi não ter divulgado antes aqui. Você tem que vender o seu negócio antes de você inaugurar, é muito importante, porque aí você já cria aquela carteira de clientes, né? Você já cria aquela carteira de contatos, que daí fica mais fácil, né? Em alguns momentos aqui na quadra, no primeiro ano, eu me via aqui durante a semana sem nenhum cliente. Eu ficava olhando assim a quadra vazia e nenhum cliente. Por quê? Porque eu não criei aquele marketing antes de inaugurar, né? Eu não divulguei nas redes. Eu tinha que ter feito isso bem antes, né? De ter inaugurado. E é importante isso, você fazer o marketing antes. Você tá nas redes sociais e você ter os contatos das pessoas. Eu cheguei a fazer isso com a minha academia. O box, né? A gente criou uma lista no Google, criou uma lista com perguntas, né? E a gente captou e-mails e o contato das pessoas. E quando a gente inaugurou, a gente já tinha 70 alunos. Então, assim, divulgar antes, esse foi o meu segundo erro. O terceiro erro que eu cometi antes de inaugurar a quadra foi não ter pedido mais carência de aluguel. Por conta desses atrasos que eu tive aqui, questão de planejamento da quadra de futebol, a carência que eu pedi não foi suficiente, né, para mim poder inaugurar a tempo. A gente estava em obra aqui ainda e a quadra não tinha sido inaugurada, então eu fiquei com um custo aí de aluguel que eu poderia muito bem ter usado para fazer mídia social, né, para ter impulsionado mais aqui a quadra. E esse foi um erro que eu acho que é bom vocês saberem. Se você for alugar um terreno para fazer algum negócio, sempre pedir um pouquinho mais de carência, planejar bem, né, antes, e pedir mais carência, né, se for o caso de você estar pagando aluguel. Então esse foi o meu terceiro erro, não ter pedido mais carência por conta do planejamento. O quarto erro que eu cometi antes de inaugurar a quadra aqui foi não ter colocado o sistema de segurança. Assim, uma das churrasqueiras aqui, ó, que eu vou mostrar, essa churrasqueira aqui, ela tinha uma TV. Eu tinha colocado ela aqui fora, né? Porque a gente sempre quer mostrar qualidade, né? Enfim, e eu tinha uma TV que eu deixei ali. O que aconteceu? Essa TV levaram, né? Eu achei que em menos de 2 semanas depois que eu inaugurei, levaram a TV. A TV custava mais ou menos R$1.000, né? Eu ia colocar um sistema de segurança, mas eu deveria ter colocado antes, né? Hoje aqui a churrasqueira tem uma grade, né? Até para as pessoas que circulam aqui, porque a churrasqueira ela só pode ser usada se a pessoa consumir do bar as bebidas, né? Essa é uma regra daqui, né? Enfim, diversas vezes já entraram aqui dentro do galpão, né?
Já me levaram botijão de gás, impressor, cadeiras, né? Eu tinha cadeira de madeira, hoje eu só tenho cadeira de plástico. Eu não tinha alarme externo, hoje eu tenho. Se alguém entra aqui, tem sensores externos aqui de presença. E internamente também entraram na quadra, né? Não tem nada de valor lá dentro, mas conseguiram entrar lá. Eu não deixo coisa de valor aqui, né? Tentaram levar as TVs também. As câmeras que eu coloquei não eram de infra. Agora eu tenho câmeras aqui que são de infravermelho, né? Então, se tá escuro, capta pessoas, né? Capta o rosto da pessoa sem nenhum problema. Então, assim, esse é um erro que não deve se cometer, né? Quando você for abrir a sua quadra de futebol, é bom que você ter instalado no seu celular monitoramento, enfim. Instala a câmera de segurança antes com sensor de presença também. Então, galera, o quinto erro que eu cometi foi não ter conhecido a fundo o negócio, né? Se eu soubesse antes dessas coisas que eu falei, teria evitado tudo isso. Não ter conhecimento ou não ter tido conhecimento de como que funcionava a questão de quadra de futebol society. Se tivessem alguns cursos, né, ensinando, né, essas coisas, porque são muitos detalhes. Eu falei bem assim resumido o que aconteceu aqui comigo. Tem outras coisas que aconteceram, coisas que eu não previa também, né, nos gastos. É um negócio simples, é um negócio bem fácil de se administrar, não é difícil se você não tem um espaço tão grande quanto o meu. Mas assim, na questão antes de construir, me faltou um pouco dessa experiência no negócio, né? Então, assim, conhecer antes como que funciona, quais as etapas, né? Tô para fazer aí um resumo dessas coisas, né? Eu tô trabalhando nisso. Vou fazer mais ou menos um manual, né? Mais para frente aí, para vocês aí que querem montar. Tô recebendo alguns contatos de pessoas, né, que estão pensando em empreender nessa área de quadra de futebol society. Então, assim, antes de vocês montarem, é bom vocês estarem indo atrás das pessoas que já têm, para saber, assim, se é bom, se é rentável, quais os custos, né, quais os cuidados que você tem que ter. Então, antes de você montar, vai atrás de quem já tem, né, se a pessoa, se você conhecer ela, melhor ainda. Ou observe, né, como que funciona mais ou menos, veja os prós, os contras, né. Então, assim, saber realmente os custos, porque, por exemplo, o vendedor que vai te fornecer a grama, ele vai te passar o custo, mas ele não vai falar dos detalhes que acontece, o que pode acontecer, entendeu? Ele quer vender para você. Então, antes, tenha um conhecimento. Vá atrás de quem tem a quadra de futebol, pergunte para elas, cara, o que eu tenho que fazer antes? Quais os cuidados que eu tenho que ter antes? Esse negócio é bom? Quanto que eu posso ganhar? Então, meu quinto erro foi não ter tido conhecimento. E esse canal aqui eu criei também para ajudar as pessoas que estão interessadas em empreender nessa área, né? Então, mais para frente eu vou estar criando um manual aí para vocês aí que querem empreender, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje é os 5 erros que eu cometi antes de abrir minha quadra de futebol society. Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer mais vídeos. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, apertar o sininho e se inscrever, tá bom? Por hoje é só. Valeu!